Estamos de volta para falar de FUVEST. A Fundação Universitária para o Vestibular aplicou no dia 26 de novembro, ontem, domingo, a prova da primeira fase e teve o menor índice de abstenção dos últimos 7 anos, com 9,1% de presença. 125 mil candidatos disputam 8.402 vagas na Universidade de São Paulo, a USP. São 3.416 na área de humanas, 3.026 em ciências exatas e 1.960 em ciências biológicas. O resultado da primeira fase será divulgado no dia 18 de dezembro e as provas da segunda fase serão aplicadas nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. E para falar sobre a FUVEST, vamos conversar com a professora Vera, coordenadora pedagógica e geral de Geografia do curso e Colégio Objetivo. Professora, como vai? Tudo bem, e vocês? Também, tudo bem. Diz uma coisa, Vera, como é que foi a prova de ontem, no geral? Sim. A prova, vocês sabem, da FUVEST já tem uma tradição. Muito bem elaborada, uma prova inteligente e uma prova que tem uma característica fundamental. Respeita o que o aluno estudou. O aluno sai da prova, ele pode falar, olha, eu não sabia a questão, mas foram assuntos que eu estudei na minha vida. Então, se respeita tudo que é dado no ensino médio. Então, é uma prova que não tem aquela situação de você falar, olha, olhei a questão, não conheço. Não conheço. Eu posso não saber, eu posso não efetivamente conseguir fazer a questão, mas eu tenho noção de que foi dado. Se eu estudei ou não, agora o aluno que é preparado, o aluno que realmente está bem, né, em termos de estudo, esse aluno sai satisfeitíssimo da prova. Agora, claro que vai depender das carreiras, não é verdade? Vai depender das aptidões das pessoas. A prova ontem foi um nível que tradicionalmente é em matemática, não é novidade, sempre é a matéria mais difícil. E ontem eles capricharam, eles pediram assim, mas capricharam mesmo. Domínio dos conceitos matemáticos profundos, não era uma coisa simples. Agora, evidentemente que para um aluno de exatas isso é mais fácil. Claro que para um aluno da área de humanas, isso já não é tão fácil. Sim. Então, claro que vai variar de um para um. Então, você entrevista um aluno que é de área de humanas, aquilo foi cabeludo. Agora, para um aluno de exatas, não. Se eu tivesse mais tempo, eu talvez até acertaria todas de matemática, percebe? Mas a matemática foi assim ontem, enunciados curtos, poucas contas, poucos cálculos, ou você sabe ou não sabe. Você está ali montada a questão, você olha, você sabe, você faz. É a clássica. É clássica. Inclusive, sem essa preocupação de ser, assim, contextualizada. Não, a preocupação da matemática era o domínio dos conceitos matemáticos de maneira profunda. Que, na minha opinião, sei lá, tô leiga. Não é? É fácil, Não é? então. Porque o mínimo que a gente tem que fazer é aprender os conceitos clássicos. Não é verdade? Saber Depois aplicá-los. dá uma variada, ou não é? Não é assim? A gente vai no basicão primeiro. E agora, o português foi a segunda matéria mais difícil. E também é a mesma coisa, né? Dependendo da carreira, um acha mais fácil, outro acha mais difícil. Bom, mas no todo, ela exigiu mesmo do aluno. Ela exigiu domínio mesmo da leitura, compreensão, que é o que se pede para um aluno. Então, vocês duas que são jornalistas, vão falar, bom, mas é o que é real realmente? O que se pede hoje de um estudante? O domínio da matemática e do português? Sim. Claro. Então, eu acho que a FUVEST está realmente no caminho certo, não é Não está verdade? inventando nada. Não. Ela está pedindo realmente o básico. Agora, a FUVEST é justa. Ela não mandou ler 9 livros? Não mandou ler uma lista de livros? Ela pediu praticamente todos. Só que ela não pediu. Só Iracema, acho que foi Iracema que não caiu. Então, Mas ela pediu e caiu. Caiu. Quer dizer, e detalhe, o aluno não deveria, ele sabia que caiu só aqueles, porque são poucos livros, são poucas obras, não é? Eles limitam bastante, não é dizer que que é tudo. Você não leu todos os livros de José de Alencar, todos de Machado de Assis, todos de, sabe? Então, você tem uma lista de livros e não era apenas ler, esse é o detalhe importante. Você tinha que saber o que aconteceu no período histórico, o que foi escrito aquela obra. Você tinha que saber realmente entender, analisar, ter um espírito crítico sobre a obra. Que é o que se pede e é o que eles treinam nos simulados e tudo. Sim, aqui na escola nós treinamos muito isso. Os alunos realmente estão contentes porque o que eles estudaram foi o que aconteceu.
Ótimo, ótimo. Agora, o que é uma grande verdade nessa parte do português? Não é simplesmente, como eu falei, ter lido. Você vê, teve questão que comparava uma obra, Memórias Póstumas de Machado de Assis, com Minha Vida de Menina, que é a obra que foi a primeira vez que você pediu na FUVEST. Então, havia comparações. Dessa Minha Vida de Menina, você tem trechos que foram utilizados para análise sintática, para análise de gramática. Olha, cai gramática assim mesmo, né? Completamente mas diferente. dentro do texto. Certo. E um texto que o aluno teria lido, que é a obra, que é uma das obras indicadas, né? Então, por exemplo, Sagarana foi uma obra que tem contos, né? Então, eles compararam contos. Tem que entender, ler com profundidade, né? Mas isso a Lu falou aqui, né? Sagarana, vamos ler todos os contos e prestar muita atenção em cada um dos contos. A Lu falou muito isso, né? É verdade. Tá vendo? O que vocês falaram que ia cair, caiu. Sim. Sim, então é uma coisa assim esperada. Agora, o que não foi esperado, não importa a área, o aluno fosse de exatas ou de humanas, vamos falar os opostos, né? Foi história. Agora, a visão histórica hoje é diferente. Você precisa ser politizado, você precisa conhecer uma obra de arte, você precisa conhecer uma tela e saber interpretar aquela tela, sabe? Você tem que saber olhar com cuidado um texto, você tem que ter preocupações humanitárias. Então, é uma outra história. Não é mais aquela história com aquela sequência. Quando foi descoberto, não sei o quê, a data de... Acabou. Não. Acabou. É uma história, inclusive, muito, mas muito, muito mais pertinente aos dias que nós vivemos. E perguntar se realmente o aluno mistura com a atualidade. Compreendeu? Sim. Compreendeu? Então, as questões, olha, para nós estamos de fora, que não concorremos, mas foi belíssima a prova. Vera. Uma prova altamente elogiável de história. Tá? Mas que os alunos, você escuta assim os comentários dos alunos, eles tiveram dificuldade, porque eles vêm há muitos anos ainda com aquela ideia histórica de, sabe, de uma linha do tempo, de seguir, papapá, e não foi bem isso. Eles pediram conceitos. Não só conceitos, por exemplo, tem uma tela em que você tem que analisar, eles tinham 4 alternativas sobre aquela tela, sobre os incas, tá? Então, a queda da monarquia, né? do Império Inca, a entrada dos espanhóis. Então, uma coisa assim que você fala, bom, era uma coisa de análise. Nós analisamos friamente, a gente, não, isso aqui, tá vendo? Dá para ver que aqui é uma briga, dá para ver que aqui é isso, dá para ver... Agora, ele, na hora do vestibular, coitado do vestibulando, né? Tá tenso, tá não sei o quê, para ele... Tá? Você imagina se ele fez matemática antes de história. Ou porque a sequência não é a mesma para todas as provas, né? Depende da versão que você pegou. Então, pega uma matemática que exigiu muito. De repente, vem uma história, o aluno tem que analisar ainda, né? Um quadro. Vera, mas você acha que o aluno do exame da FUVEST desse ano, ele foi desafiado no quê? Leitura crítica. Leitura crítica. Leitura crítica. É o que está batendo, né? Leitura crítica. Ele se preocupar em ter cuidado no conhecimento dele, saber empregar este conhecimento dele. Não é? Por exemplo, a matemática eram os conceitos que você pedia. Na biologia, conceitos. Tá? Então, a FUVEST ela é basicamente uma prova de conceitos. Agora, sabe uma coisa que aconteceu? Você tem aluno que faz assim, eu vou pegar a prova do ano passado, vou ver o que caiu mais e vou estudar aquilo que caiu mais. Quem fez isso errou redondamente. Por exemplo, matemática não caiu uma questão esse ano de geometria. Olha. Por exemplo, história, caíram 2 questões de Brasil. No passado, foram 8 de Brasil. Esse ano foi mais... Não, esse ano 2 só, pouquíssimo, não foi nada avaliado. Você foi avaliado mais o conhecimento geral, global, um conhecimento humanitário que eu te falei, um conhecimento... Imagina, você saber, a ONU fez os direitos humanos, tá? Então, é uma coisa que a gente sabe, para nós, direitos humanos é uma coisa que se conhece bem, então é uma coisa que ele tinha que saber. Então, esses conhecimentos.
E não Vargas, todo mundo quer estudar Vargas, ditadura. Realmente nada disso. pegando a realidade do que eles estão vivendo no momento. E mudando o enfoque da FUVEST, quer dizer, não é pegar tradicionalmente aquelas questões, sabe? Então, mudar a distribuição de matéria, todas as matérias aconteceu isso. Não foi só, eu estou dando exemplo da matemática ou da história, mas não foi só. Então, o aluno perceber que realmente o aluno tem que estar preparado. Essa é a grande verdade. Você tem que estar preparado. Em relação à sua disciplina, a senhora considerou a parte de geografia da prova fácil, mediana ou difícil? Geografia, os alunos me disseram que acharam fácil. Ai, que bom, Mas, porque se você tem o domínio do conhecimento, né, você acha fácil. Agora, na verdade, ela foi uma prova mediana. Tá? Não tinha uma questão difícil, que exigia raciocinar um pouco mais, mas questões muito bem emboladas. E detalhe, questões atuais, tá? Mas atuais não é de atualidade, só aconteceu isso na Coreia, não é esse tipo de atualidade. Atuais são modernas, coisas, por exemplo, introduzindo internet. Ela sempre tem essa parte de internet, de alta tecnologia. A FUVEST já tem trabalhado bastante. Mas assim, de você raciocinar, olhar ali gráficos e concluir sobre a internet. Concluir, por exemplo, um tipo de agricultura que está se desenvolvendo muito, que é a agricultura praticada muito perto das pessoas, não tem grande deslocamento, por exemplo, a nossa soja que desloca, né? Não é uma agricultura assim, é uma agricultura realmente para atender as pessoas mais próximas. Então, uns modelos mais modernos, mais atuais. Tá? Então, ela é bem uma geografia contemporânea que estamos vivendo. Ótimo. E, por exemplo, poluição no Oceano Pacífico, por exemplo, que ela mostrou, não é? O aluno tem que raciocinar. Aquela poluição, ele sabe que é garrafa PET, é isso e aquilo, mas o porquê daquela poluição está concentrada numa área do Pacífico? Porque as correntes marítimas giram assim, então ele precisa ter noção. E a imagem mostrava. Era só o aluno raciocinar. Não é que dependesse dele ter grande conhecimento. Estava ali, era claro, é só observar. Tinha uma também de desembocadura de rio. O rio desembocando em estuário. Tudo com imagem, professora? Tudo com imagem para o aluno. Era só o aluno raciocinar. Quer dizer, não é uma coisa que você falasse, olha, será eu... Não. Está ali, vamos pensar. Questão bonita, bem feita e inteligente. Agora, tinha alguma questão que foi novidade, assim, para você? Você olhou para aquilo e falou, nossa, isso é uma novidade da FUVEST? Ou a prova de geografia foi exatamente o que você esperava? Não é dentro do que, por exemplo, nenhuma assim, você não pode falar que é uma coisa que você esperava. Por exemplo, a erosão, uma questão bonita de erosão. Erosão é uma coisa clássica em geografia, mas deu lá os conceitos e tal. Então, isso é uma coisa esperada. Essa do estuário era uma questão bonita, bem feita. Sabe, o aluno tem que saber o que é estuário e raciocinar ali. Então, essas são esperadas. Agora, por exemplo, essa da agricultura é uma coisa que a gente não fala, mas ele tinha elementos na questão. Então, essa era uma novidade. Tá? Que legal. Elementos justamente para o aluno pensar. Exatamente, se ele sai. Então, daí ele vai nas alternativas. E as alternativas eram muito óbvias. Ah, é? Eram muito óbvias em geografia. Mas para confundir ou não? Não dava para confundir. Ele via claramente o que estava errado ou o que estava certo. Ah, que interessante. Quer dizer, ele conseguia excluir mesmo. A geografia tinha essa facilidade. Agora, uma bonita, por exemplo, geografia, envolveu o G20. Então, pelo G20, olha, eles conseguiram fazer numa questão, falar de Brexit, falar da Angela Merkel, falar da França, falar do Trump, numa questão. Olha. Que bacana. Isso é uma questão Você bem entendeu? feita, né, Vera? Não é? Abrangente, olha, abrangeu tudo isto. De geografia. Olha. Falou do Trump, falou do França, falou da Angela Merkel, falou do Brexit. Ai, professor, qual era a pergunta? Deixa eu ver aqui. Agora fiquei curiosa. Deixa eu ver aqui qual é. Eu fiquei tão curiosa. Porque, Ô, Vera, enquanto você acha aí, queria saber o seguinte, teve alguma dúvida, alguma questão polêmica? Todo ano tem lá aquelas questões polêmicas e tal. Teve esse ano aí? Olha, que eu tenho escutado os coordenadores falarem, não. Da geografia, menos ainda, né? Mas eu acho, eu acho que não teve uma questão que você pudesse falar polêmicas, né? Mas em todo caso, na minha versão, a FUVEST divulgou a versão V, né? Tá. Que é a que nós recebemos. Então, é a de número 48.
Quer que dá uma passada eu rápida? quero. Sim. Às vésperas da cúpula do G20, que teve início em 7 de julho de 2017, Hamburgo, Alemanha, a chanceler Angela Merkel discursou no parlamento e referiu-se a atores políticos importantes no cenário mundial, conforme os trechos transcritos a seguir. Quem pensa que os problemas deste mundo podem ser resolvidos com o isolacionismo e o protecionismo está cometendo um enorme erro. Somente juntos podemos encontrar as respostas certas às questões centrais dos nossos tempos. Não podemos esperar até que a última pessoa na Terra seja convencida da evidência científica das mudanças climáticas. Olha. Em outras palavras, o Acordo Climático de Paris é irreversível e não negociável, disse Angela Merkel, né? Muito bem. Daí vem 3 afirmações. 1. Podem ser entendidos como uma crítica à saída dos Estados Unidos do acordo sobre as mudanças climáticas construído na COP21, 2015, em Paris, à época assinada pelo ex-presidente Obama. A saída foi justificada pelo atual presidente, Donald Trump, afirmando que o acordo seria prejudicial à economia americana. Perfeito. Não tem erro nenhum nessa alternativa. Ok. 2. Trata-se de um elogio à recente postura de algumas autoridades do Reino Unido, o qual, em seu processo denominado Brexit, pretende proteger a economia britânica, mas sem afetar seus compromissos financeiros com o Acordo de Paris de 2015. Quer dizer... Tá? E não foi elogio, né? Então, daí já começa... Só no elogio já sei que não foi. Já não foi, já estava errado. Tá? E relacionados com as questões estratégicas coletivas da comunidade europeia. Errada, portanto. E os alunos, eles têm consciência disso, né? 3. Faça uma crítica direta à França, que mesmo tendo sido a sede da COP21 de 2015, essa é ridícula. Nada a ver, Vem hein? continuamente desobedecendo a esse acordo, pois contraria as metas firmadas da emissão de CO2 em suas atividades industriais. Quer dizer, você percebe onde falei que são óbvias? Os erros são óbvios. E óbvios, Quer dizer, mas também coloca o aluno num contexto atual. Isso que é o bacana, isso é que né? é bonita a questão. É. Uma questão bonita, uma questão que conseguiu uma só envolver tanta coisa. Todos esses não é? conflitos. Essas amarrações que eles fazem na questão, né, Não é Vera? Isso bonita? é muito inteligente a questão, bem feita. E o aluno está preparado, ele sabe. Quem não conhece nada, porque tem aluno que não sabe nada disso. É. Não os nossos. Não, os nossos de Os jeito nossos, nenhum. não. Os do objetivo, Os nossos são não. ótimos, Ô, Vera, estão agora preparados. saindo da geografia, indo para outras matérias. Por exemplo, física. Como é que foi a prova de física? Bom, física, embora a nossa coordenação aqui, o professor Eduardo, disse que física os nossos alunos acertariam todos. Realmente, ontem, alguns Olha, alunos que que vieram legal. aqui falaram, gabaritamos física, Ai, gabaritaram que geografia bacana. e física, brincaram com a gente. Geografia deu para gabaritaram. gabaritar. Olha Foi que você, bacana. foi você que deu sorte. A Silvia foi lá fazer matéria, brincou com o professor Eduardo. Acho que você deu sorte, hein, Silvia? Uma porque ele já falou tudo que ia cair, pelo jeito caiu mesmo. Então, e geografia e física, os alunos brincaram que eles gabaritaram. Mas a legal. física, Olha, muito legal. a física o professor Eduardo considerou fácil. Mas veja, é o que eu já te falei, depende da carreira. Eu vi alunos falando, eu tive dúvida. É natural. Você precisa estar preparado. A prova da FUVEST é uma prova que realmente ela é feita para avaliar a meritocracia, avaliar o Vera, preparo desses alunos. Você fala, por exemplo, depende da profissão. Quer dizer, o aluno sabe, no exame como esse, que ele precisa estar pronto para todas tudo. as questões. Agora, o fato dele escolher ou medicina, ou direito, já, sem ele querer, ele se interessa mais pelo outro assunto? E passa a ter dificuldade? Há alunos que são completos e que não importa a carreira, eles são bons em tudo, mas não é o comum. Não é o comum. Há alunos, por exemplo, que têm muita dificuldade em determinadas matérias como exatas. Né? Então, por exemplo, o aluno tem dificuldade. Duas. Então, essa dificuldade aparece numa hora de uma prova dessas. Porque uma prova, você não vai falar que ela tenha só questões fáceis. Acho que quando a gente fala, olha, foi uma prova fácil, porque ela foi uma prova tradicional, uma prova que pediu assuntos bastante batidos, assuntos que são comuns, os professores, né, exigirem. Então, não foi nada de novidade, você não tem novidade. Não teve você nenhuma teve história, questão Sei. que provocou dúvida sobre a Não. resposta. Não. Então, que é possível. Então, ela é fácil neste sentido, que é fácil você fazer. Agora, suponha um aluno que nunca tenha estudado
parte daquela matéria. Para ele vai ser difícil, que você nunca pra estudou. qualquer um, Claro, né? claro. Então, é uma coisa relativa, né? Mas nós avaliamos para os nossos alunos, como eles tiveram toda a física, então eles acharam realmente a prova de física fácil. Tá? Como a de biologia. Biologia também foi uma prova assim, curta, os conceitos básicos, sabe? Toda dentro do nosso ensino médio, tudo que realmente a gente procurou estudar com eles. Será que caiu tudo que o Belinello falou? Com certeza. Vera. Com Professor certeza. Belinello Estava só sorrisos. É? Só sorrisos. Acontece isso, quer dizer, depois que acontece o exame, quando os coordenadores se encontram, Sim. vocês falam, para mim deu tudo certo. O professor Belinello teve queria isso. assim, Vera, eu dei tudo, porque tudo foi dado, não faltou nada. Então, e porque são temas realmente importantes. Claro. Tá? Agora, como eram textos bem pequenininhos, biologia eram bem pequenos. Matemática e biologia tiveram textos bem pequenos. O que não Então, estressa o aluno, né? E daí coisas diretas, ou sabe ou não sabe. Ótimo. Sabe? Então, foi uma prova. Ela e física foram consideradas assim, as duas de maior facilidade, pelo tipo da forma da prova mesmo, nada de inovadora, tudo bem clássico, tudo bem tradicional, né? Que é uma característica da FUVEST mesmo. Ela Sim. tem esse padrão, né? Não, mas o ano passado, a FUVEST foi mais difícil em biologia. É tá? mesmo? Aliás, podemos até dizer que em todas as disciplinas ela foi mais difícil ano passado. Esse ano ela foi um pouco mais fácil em todas. E Curioso tem isso. algum motivo? Bom, eu Não acho que sei. ano passado ela exagerou um pouco em algumas matérias. Errou na mão. Errou na mão. Ano passado ela errou. Então, eu acho que esse ano ela chegou a ser, podemos dizer, aquela que eu falei para a história, que a prova era maravilhosa, tá? A prova da FUVEST no todo foi uma prova perfeita. E esse ano também tivemos um índice de abstenção também, menor. né? Menor, isso é importante também, né? Acho que como um todo... Valorizar a prova, né? Valorizar a prova da Porque eu FUVEST, acho que né? o aluno que estuda, né, muito, eles estudam muito. Quando você chega numa prova que exige demais, acho que deve desanimar o aluno. Quando você vê uma prova como essa, com questões possíveis, porque, por exemplo, no Sim, caso do Enem, sim. eles estavam reclamando, o professor, não sei se foi o professor Eduardo, quem foi, eu desafio a quem fez a matéria e quem fez a prova do Enem que tente fazer, quer dizer, Física uma foi coisa muito difícil. não Foi Então, muito no difícil. caso da FUVEST, uma coisa possível. Qual é o aluno se conceito? sente É testar o prestigiado. conhecimento. Ele pode aplicar o conhecimento dele, né? Não, e ele fica feliz, porque ele estudou bastante, ele se preparou, então ele realmente sai satisfeito. Isso é muito importante que uma prova faça, porque, afinal de contas, você tem que avaliar o que aquele estudante aprendeu na sua vida. Então, por exemplo, você imagina nossos alunos, aprenderam tanta coisa aqui que nós ensinamos, nós temos a preocupação de cumprir todo um programa, né? Para atender os alunos nos vestibulares. Então, ele fica mais do que satisfeito, ele sai daqui, sabe? Ele sai daqui feliz, ele sabe que ele será avaliado naquilo que ele aprendeu. Isso é honesto. Isso, é honesto. É uma prova honesta, portanto, podemos concluir assim. Que não desafia de uma outra forma, né? Com questões que a gente estava Bem até comentando feitas. sobre E premia esse aluno que estuda, Premia. né, Vera? E com isso, vamos desenvolvendo, implantando isso no aluno, né? Que se ele estudar, ele vai bem. Né? E não o contrário, né? Porque às vezes ele estuda e cai lá uma situação de desestimula. O Enem, por exemplo, esse ano foi muito difícil, né? Então, em algumas matérias, disciplinas, realmente exageraram, né? Então, se não vale a vocês pena. estão falando isso, aquelas coisas longas, né? Então, se Sim. vocês estão falando... Uma leitura, por exemplo, a química, a geografia e uma parte da física foram esse ano na FUVEST, você teve a contextualização, sabe, de coisas que acontecem. Então, para o aluno, está mais próximo dele. Do estudo O que Enem ele tem. deveria... O Eduardo brincou comigo ontem que a física dele, da FUVEST, foi mais Enem do que o Enem. Ele contextualizou, criou aquela história. Para o aluno pensar, colocar na prática. E ter tempo para responder, né? Como a da geografia, viu lá a corrente marítima, ele está vendo ali o desenho, dá para ele raciocinar. Professora, só explica o que acontece mesmo nessa parte da... Eu estou, por sinal, estou com a Não, página eu fiquei aberta. interessada em saber por que ali é mais poluído. É assim, ó, olha, essa imagem aqui. Não, mas Aliás, como a gente não deixa vai eu- ver a imagem, você tem que falar pra gente. Deixa eu aproveitar e te falar uma coisa. Eu acho que a FUVEST teve só um senão, que foi a prova branco e preto. A prova colorida é um gasto alto, claro que é maior, mas ela é mais clara para o aluno. Será que atrapalha quem é, sabe,
tem de daltonismo, qualquer coisa que possa atrapalhar o colorido. Mas o branco e preto, ele não é tão claro para esse é o único senão que você coloca. Eu acho. Que, por exemplo, no quadro, lá na pintura de história que eu falei lá dos Incas, né? Do imperador lá, que é do imperador Inca, eu acho que se aquilo fosse colorido, seria muito mais, o aluno perceberia muito mais as alternativas que eles estavam falando sobre aquela lei, uma leitura melhor. Esse aqui, por exemplo, ó, pelos tons de cinza dá para a gente perceber, tá? Não, só mas, que ó, a ideia, que então, a poluição... é o Oceano Pacífico, você tem no hemisfério norte Estados Unidos, aqui era o mapa da América do Norte, né? Então, a poluição, ela fica em alto mar, ela não chega no litoral dos Estados Unidos. Daí a corrente marítima, que é a corrente da Califórnia, ela faz isso, ó, no sentido, tá? Ela faz isso aqui no sentido anti-horário. Então, você percebe ela assim. Então, onde ela está passando no litoral dos Estados Unidos, ela está com uma velocidade maior. Agora, aqui no centro, ela já está com uma velocidade menor. Então, já vai depositando o que ela transporta, o que a corrente marítima está levando. Então, você tem maior poluição aqui no centro. Dá para ver direitinho, ó. Ó o desenho da corrente, ó o desenhinho dela, tá? Infelizmente, a gente não pode mostrar o desenho, mas só para entender. Então, dá o desenhinho dela e dá para ver direitinho para onde... Tem as setinhas mostrando para onde ela vai. E daí, claro, que a parte periférica da corrente, ela tem uma velocidade maior, você não tem. Agora, a parte interna, você já tem uma velocidade menor e vai acumulando os poluentes. Tá? Toda a poluição que transportou aí no oceano. Porque, olha, a poluição de oceano aqui é grande. Uma questão bem atual. Isso aqui é uma pesquisa bem recente, mostrando a poluição nos oceanos. E depois do hemisfério sul, nas costas aqui, América do Sul, Chile, bem ali o Chile, tem uma corrente chamada Humboldt, que circula, né, da Antártida para o litoral do Chile e Peru. Então, ela faz isto, tá? Então, você vai ter a concentração dos poluentes aqui no meio do Pacífico, aqui. Então, as duas situações são no meio do Pacífico e não no litoral desses países. Já imaginou se essa poluição ficasse no litoral desses países? Natureza que loucura, olha a quantidade de poluição. Olha esta mancha aqui na América do Norte, no hemisfério norte, que loucura. O Quer grau dizer, de poluição. de alguma forma, quer dizer, mostra o tema, né? Um tema relevante falando de poluição. De poluição, bem meio ambiente, meio ambiente, né? Que é o que está em pauta. O meio ambiente que conversa com a geografia, né, Vera? Isso é muito interessante. O meio ambiente é muito interessante, é muito bom. Tem questões lindas. Olha. Sabe uma matéria que não falamos? A química foi uma química muito bonita, foi mediana, também tinha questões mais difíceis. Todas tinham questões difíceis, viu? E todas tinham questões fáceis. Foi bem equilibrado isso da FUVEST. Seja matemática, seja física, seja geografia, seja química, você tem questão mais fácil e questão mais difícil, sabe? Então, isso é uma coisa que tem que se levar em conta. Agora, algumas exigiram um pouco mais, outras menos, mas sempre é um equilíbrio que a FUVEST procurou ter. E na química, umas questões bem contextualizadas. Todas eram contextualizadas na química. Bem interessante a química, sabe? Eu vi uma lá do azeite, achei tão interessante a do azeite, sabe? O aluno tinha que perceber se o azeite era extra virgem, se era super virgem, se o que era. Tem que entender de azeite, professora. Não, explicava, bonito. Ô, Vera, mas ele traz para a realidade, né? Porque o azeite está na mesa, né? Contextualizado, explicando. Eu achei que a senhora estava só com a prova de geografia, a prova de tudo. A prova inteira, li toda a prova. Vera saiu do objetivo aqui ontem, 10 horas da noite, né, Vera? Olhando tudo, né, Vera? Você tem que se preocupar, porque a gente tem que ajudar os alunos, né? Claro. Na minha versão, V é 15, ó. Um dos parâmetros que determina a qualidade do azeite de oliva é a sua acidez. Você compra a garrafinha, você olha a acidez. Se a acidez for alta... Se for alta, né? Normalmente expressa na embalagem de forma em porcentagem, 0,2 e tal. Se você comprar mais que 0,2, você não compra. Então eu não posso comprar azeite com acidez com mais que 0,2. Isso aqui é um papo paralelo nosso. É melhor conversar com o Salles sobre isso. E que pode ser associada diretamente ao teor de ácido em sua composição. Né? Daí é que eles explicam uma amostra e o aluno tem que calcular para ele saber, tá? Que palavras que completam aqui as lacunas. Então, se as palavras são oxidação, se é neutralização, que é a resposta, se é semifino, se é virgem frio, fino, se é extra virgem. Então, eles têm aqui as duas lacunas. Tem toda a explicação. Mas eles deram a explicação. Ela não é difícil, tá? Então, traz para a realidade, né, Vera? Isso é muito... Eu fiquei lendo aqui as questões interessantes. Sabe qual matéria que faltou? Inglês. Como é que foi inglês? São 5 questões em inglês, e tiradas de Economist e de New York Times, né?
Então, duas fontes muito importantes. E no inglês você tem assim, um texto para 2 questões, o que já facilita. Porque você lê o texto, você tem 2 questões. E o outro texto para 3 questões. O vocabulário dos textos de inglês difíceis. O ano passado o vocabulário dos textos não era difícil, eram as alternativas. Este ano, os textos, tá? Estão aqui, ó, tá? Não precisa nem falar não, professora. Essa daí a gente pula. Essa a gente pula. Este texto era sobre a mulher no século XIX na Inglaterra. Tá? Então, bem interessante, um texto... Sobre a mulher. Sobre a mulher. É a Rainha Vitória, que na verdade que é a figura principal. Foi um texto pesadinho, eu achei bem pesado esse texto. Foram para 3 questões. Depois, este outro, do The Economist, falando exatamente de algoritmos. Então, assuntos que o aluno atuais, precisa, e vocabulário dos textos bem... Mas a professora falou que geralmente esses textos do Economist e do New York Times são diários para os alunos daqui, né? Aqui, toda semana eles leem vários textos, toda semana. É colocado além do caderno de atividades que eles têm também mais. E na biblioteca, eles assinam aí várias revistas, essas 2, claro. Assinam várias revistas onde o aluno tem acesso, aquele aluno que tem mais dificuldade, que não pode comprar, tem aqui na biblioteca da escola. Então, está disponível. E os professores de inglês, todos eles orientam muito isso. Então, o material é dado aí para ele. Essa coisa de leitura e de texto para eles é uma coisa normal. Não tem desculpa, né? Professora, só para a gente encerrar, agora acabou a primeira fase. O que eles têm que fazer? Pegar pesado, estudar bastante? Só uma dica aí para a gente terminar. Não, a primeira coisa é que alguns ficam desesperados. Estou na linha de corte, você não sabe qual será a nota. Então, não adianta falar, olha, o ano passado foi 69, será que este ano aumenta, diminui? Esquece. Continue estudando, porque você tem vários vestibulares para frente ainda. Ok. Então, tem que continuar estudando, tem que ter positivismo na cabeça, vai dar, sabe? Não ficar nessa, perdi por 1, perdeu por nada. Você não sabe qual será a nota de corte. Sai no dia 18 de dezembro, Isso, né? e como relativamente demora, você não vai ficar perdendo esse tempo de você falar, depois do 18, passei, estou aprovado para a segunda fase, agora eu vou começar a estudar. Não. Tem que continuar estudando, porque além de você ter outros vestibulares, se der um azar de você não ir uma segunda fase, você tem que continuar se preparando na vida. Exatamente. A vida não para. Exatamente. E você tem que ter otimismo e falar, vou conseguir. Não é verdade? Certo. E agora vamos aí para a segunda fase, 7, 8 e 9 de janeiro de 2018, né, Vera? Eu quero agradecer à professora Vera, que é coordenadora pedagógica e geral de Geografia do curso e Colégio Objetivo. Vera, sempre um prazer você aqui com a gente. Prazer Obrigada. é meu e sempre que eu puder ajudar os vestibulandos, estarei com o maior prazer ajudando. Muito obrigada, viu?